E o Conversa Sem Recalque de hoje vai falar sobre algo inusitado. A gente vive tanto, a gente acelera tanto, a gente discute tanto sobre a nossa performance cotidiana, mas a gente esquece de pensar sobre isso. E nessa conversa de hoje, a gente traz três pessoas incríveis. A gente traz a Patrícia Salles, a Grace Lenk e a Danúbia Damasceno, que no momento não está conseguindo estar entre nós, porque está com probleminha de luz, né? Para variar, a gente está com essa instabilidade, mas eventualmente pode ser que ela entre aqui no nosso papo. Se não, brevemente estará aqui conosco novamente. Mas eu gostaria de introduzir com nossas convidadas, trazendo seguinte texto. Vivemos uma época em que existir virou uma demanda. O mundo pede presença, coerência, desempenho, sorriso e uma resposta imediata. E, normalmente, que a gente esconda as falhas, que a gente esconda aquilo que não está muito bom de ser visto, que não está bacana. É como se tivéssemos que carregar uma consciência impossível, mesmo quando, por dentro, somos só isso, uma trama de faltas, conflitos e desencontros. Byung-Chul Han já avisou, nos tornamos empreendedores de nós mesmos, performáticos, exaustos, autovigilantes, hipersolícitos. O burnout, inclusive, não é nenhuma falha individual, é um sintoma de uma sociedade que transformou o excesso em moral. E aí, minhas queridas colegas, como é que a gente pensa essa sociedade contemporânea? Como é que a gente está se achando, se desencontrando dessa dinâmica social, dessa performance exacerbada que a gente tem que praticar? Tenso, né? É muito tenso. Eu confesso que eu fui ler algumas coisas para vir estar aqui hoje, né, participar com vocês. E a gente, às vezes, usa essas expressões, palavras no dia a dia da gente, sem a gente ter dimensão do real significado delas, né? E aí, quando fizeste essa provocação, dá para existir sem colapsar? Né? Óbvio que eu fui procurar o que era um colapso, né? E aí a gente entende isso no nosso dia a dia, às vezes a gente até usa, mas o que é de fato um colapso, né? E aí eu descobri que o colapso ele é uma queda brusca, né? É uma queda catastrófica, né? De uma estrutura, de um sistema, ou até de nós mesmos, quando a gente perde a nossa funcionalidade de uma forma aguda, né? De uma forma total. E tu trazes, né, uma reflexão aí baseado no Byung-Chul Han. Não vou errar igual o Dunker. Tu trazes essa provocação do Byung-Chul Han. Não começa! Entendedores entenderão. E é muito louco como a gente se acostumou, como tu bem disseste, né? Que o excesso virou a norma. Cara, isso é muito louco. E como a gente vai existir diante dessa demanda gigantesca desse excesso? Será que é possível, né? E eu, sinceramente, como uma menina que nasceu em 1977, eu até ontem comentei numa reunião que a gente estava da Ecos, né? Eu falei assim, eu me sinto privilegiada, isso não é meme, eu falei de coração aberto. Eu me sinto privilegiada porque eu nasci em 1977 e a maioria das cagadas que eu fiz na minha vida, ninguém tem prova. Talvez sequer existam testemunhos. E essa geração, né, que já nasceu diante desse imediatismo, dessa excelência e até mesmo circundada pelas redes sociais, por tudo ser filmado, tudo ser fotografado, tudo tem que ser apresentado, né, mensurado, ostentado. Ai, isso deve ser uma pressão gigante em cima da mente dessas criaturas que eu, sinceramente, pela minha idade,
eu posso dizer que eu vislumbro, mas que eu desconheço, né? Porque, para mim, nossa, eu até umas semanas atrás, a única rede social que eu tinha praticamente era fechada, o meu Instagram era fechado. E aí eu fui lá algumas semanas atrás e resolvi abrir. Tá? Mas para mim aquilo ali é uma coisa, entendeu? Quando eu sei que para algumas pessoas essa mesma rede social que eu falei, e às vezes até outras que eu nem tenho, sejam praticamente a base delas, né? Tipo, fotografa o que está comendo, aonde vai, aonde deixou de ir, o que foi que fez. Isso é uma exigência muito louca, porque nem tudo é estético na gente, né? Nossa, se eu tirar uma foto, um vídeo, ó, eu tomando café da manhã e depois que eu acabei de acordar, porque quando eu acordo, a primeira coisa que eu sinto é fome. Abri o olho, deu fome. E aí eu vou comer do jeito que eu estou, né? Eu não vou tomar um banho, me organizar, porque eu tô com fome. Eu vou comer. Então, se eu fizer isso, eu acho que praticamente meia dúzia dos seguidores que eu tenho vão deixar de me seguir. Então, eu não sei, sabe? Mas eu acho que para a gente continuar existindo, já trazendo assim o que eu penso desse questionamento que você traz hoje, para a gente continuar existindo sem colapsar, a gente tem que aprender a se esfacelar. Eu E aí, concordo. Grace? Eu concordo, sim, que se cobra bastante hoje essas coisas de tu parecer o que tu não é, né? Uma felicidade que muitas vezes tu não tem, uma condição financeira que não tem também, né? E se cobra, né, de nós mulheres, eu acho que mais ainda essa questão do parecer bem, né? De sustentar a família, de ser uma boa funcionária, de ser uma boa mãe, quando às vezes a gente não tá legal, né? Que a gente está precisando que alguém cuide da gente, né? Eu acho que dá sim para a gente existir quando a gente não se cobra tanto, quando a gente começa a se cobrar demais, a querer ser aquilo que a gente não é, apresentar aquilo que a gente não é. Eu acho que é mais difícil, mais complexo, assim, né? Eu também sou, antes da época da internet, do celular, esses dias ainda a gente estava comentando sobre isso, do prazer de ir na biblioteca para fazer um trabalho de escola, que hoje não se faz mais, né? Eles não têm esse costume de procurar no livro e os professores não têm essa demanda de juntar eles para fazer trabalho fora do horário da escola. É sempre ali. Claro que a gente não fazia trabalho o tempo todo, né? A gente fazia uns 30 minutos, depois a gente fazia, era bagunça. Mas era muito bom e eu acho que a gente se estruturava de outra forma também do que se estrutura hoje. Acaba que o crescimento acaba sendo muito solitário. Eu fico pensando que estruturalmente eu também sou da turma dos 70, viu, gente? Eu faço parte desse pacote aí. E para mim é uma realidade bastante conflitante, digamos assim, porque eu também gosto desse tempo de agora. Mas eu penso também que para mim foi importante não ter sido constituído nessa geração. Fazer parte da nossa geração, para mim, me trouxe a experiência dos desafios que a gente viveu sem ter essa internet, sem ter essa virtualidade, e me construiu ali. E ao longo do tempo, eu comecei a aprender a lidar com outras ferramentas que foram também dentro do ambiente me formalizando, mas que eu consigo ainda fazer um paralelo onde possivelmente tem os excessos. Às vezes a gente se perde nesse excesso, né? Quando a gente entra nesse mundo contemporâneo performático, às vezes a gente se empolga nisso, eu mesmo me empolgo pra caramba, e às vezes a gente perde a mão, daqui a pouco, opa, peraí que tá um pouco estranho. E tem um diálogo sobre isso que me chama a atenção, que talvez seja a máscara da aceitação, né? Essa foto ideal, essa imagem ideal do café perfeito, como se a gente sempre tomasse um café fotográfico, fotogênico, a gente sempre nos eventos bacanas e a gente sempre mostrando o quanto a gente quer ser ou se posiciona como importantes, e depois quando aquilo tudo acaba, quando a cena acaba, a gente está em casa de uma maneira muito mais recolhida
e até mais sofrida, a angústia é muito mais presente, né? A gente se defronta com a gente mesmo, não tem para onde correr. Alguma hora a gente vai ter que estar com a gente mesmo. Eu me percebo bastante nesse momento, quando a gente vai do pico da excitação das interações virtuais e quando isso desce. Assim, o que é que sobra nessa matemática aí? E o quanto disso me exausta, né? E qual é a próxima meta que alguém tem que fazer, porque o trend do TikTok informou que o novo clima é esse, você tem que estar nessa vibe, se você não tiver, você está fora, né? Você não pode ser o cidadão comum que vive sua vida bacana, que acorda que está com fome, você tem que acordar e pegar seu celular, né, para poder ver o que está acontecendo no mundo. Isso é legal. E aí, eu penso nessa reflexão seguinte, para a gente, o que significa existir hoje em um mundo que não para? Porque a gente vem conceitualmente estruturado na globalização e a importância desse encontro mundial, que às vezes atropela mais do que ajuda. Porque eu fiz a seguinte anotação, o que a psicanálise pode dizer sobre o sujeito que é atravessado por esse excesso, quando a gente é bombardeado por estímulos, por demandas, por performances, e a gente acaba nem sabendo de fato o que é que a gente está desejando. A gente fica numa angústia que a gente se perde, a gente nem discrimina o objeto do nosso desejo, não dá nem tempo de sedimentar um, já começa outro. E aí também a gente aproveita e traz uma paridade com uma coisa que eu acho horrorosa, que é os laudos, os diagnósticos instagramáveis, né? Burnout, tensão, crise de ansiedade, as pessoas leem aquilo, se encaixam naquele perfil com algumas considerações e clinicamente já se determinam para justificar as suas coisas. Queria saber o que vocês pensam sobre esse tipo de coisa. Você está sem áudio, Salles. Eu já fui falando. Quando você estava falando, eu lembrei de Winnicott, né? E por que eu lembrei de Winnicott? Eu acho que essa capacidade, né? Quando tu falou assim, a experiência da existência contínua, né? A gente ir passando por todas essas fases. E o Winnicott, ele fala que a nossa saúde ela está diretamente ligada à qualidade dos nossos vínculos primitivos, né? Essa experiência de ser sustentado pelo outro, o outro enquanto sujeito e também enquanto ambiente, né, que nos recebe. Então, trazendo esse conceito, eu acho que a capacidade da gente não colapsar, ela está diretamente ligada à qualidade dos nossos vínculos. Falando de vínculos, né? Então, outra coisa também que eu acho que a gente tem que ter em mente, né, já que eu falei de saúde lá no comecinho, saúde não é ausência de doença. É bacana a gente pensar nisso, né? Mas a capacidade da gente continuar existindo, apesar dessas interrupções, seria o que a gente poderia chamar de doença, de transtorno, já levando para as questões dos diagnósticos que tu trouxestes, né? Então, é óbvio que parece que a gente se adaptou muito bem a esse ambiente de hoje, né? Esse ambiente louco. Mas uma coisa que eu vejo que é extremamente falha são esses vínculos que a gente tem formado hoje em dia, né? São vínculos de todos eles, eu não estou falando vínculos só com pessoas, eu estou falando vínculos com o nosso saber, vínculo com o nosso não saber, vínculo com todos os tipos de ambiente que a gente frequenta, seja ele o familiar, o do trabalho, o da escola, enfim, aonde quer que estejamos. A qualidade desses vínculos hoje é muito rasa, está muito superficial, porque cada vez mais essa urgência imediatista tem nos levado a ficar cada vez com esse pensamento mais forte, mais crescente sobre o individualismo.
nós temos nos tornado individualistas. Então, assim, quando a gente percebe minimamente que a gente está imerso num vínculo, seja de qual origem for, repito, que ele não está seguindo o ritmo que a gente queria dar para ele, né, que ele está fugindo alguma coisa daquilo, a gente não tenta aprender mais, a gente não tenta consertar mais, a gente simplesmente descarta e joga fora. E a gente faz isso até com os nossos equipamentos, né? Nós três aqui vimos de uma época de quando a TV pifava, o que a gente fazia? A gente Mandava levava consertar. numa oficina, tinha várias oficinas de televisão, liquidificador, geladeira, ventilador, tudo, gente. A gente mandava consertar, né? Ficava fraquinho o negócio, o tubo de imagem deu problema, televisão colorida ficou preto e branco, tu corria lá e mandava consertar, e daqui uns dias ela estava de volta na tua casa, funcionando. Hoje a gente não faz mais isso. Pifou, vou comprar outro. E isso Descarga. também descarta, né? Isso também está indo para as nossas relações, né? Ai, a Grace me olhou torto. Ah, quem é a Grace na fila do pão? Quem é o próximo? É tipo isso, né? A gente está se tornando meio que essa massa que parece que não quer se haver mais com nada, nem com coisas e nem com pessoas. A gente só quer se haver, e bem entre aspas, isso que eu vou dizer, né? Com a gente mesmo. E olhe lá, porque será que isso realmente é o reflexo de quem nós somos por dentro, do que nós queremos de fato? Será? Boa, boa reflexão. Um minutinho que eu vou ligar para o meu analista e daqui a pouco a gente continua essa conversa. E aí, Grace? Não, eu tava pensando agora que a Sally estava falando da televisão, né? A televisão ainda é uma coisa, é um aparelho, né? Uma coisa com um valor expressivo para te comprar uma nova. Mas eu lembro quando eu era criança, minha avó tinha um vizinho que consertava sombrinha. Tem coisa mais descartável que sombrinha hoje em dia? E a gente levava lá pro seu Zé consertar a sombrinha, escolhia o tecido e tal. A gente tinha um vínculo diferente com as coisas e com as pessoas, que hoje a gente não se dá mais esse tempo, né? Quantos amigos que a gente tem, pessoas que a gente tinha mais contato e que hoje a gente muitas vezes passa semanas sem dar um oi, sem ver se a pessoa está viva, né? E eu acho que essa vinculação que a gente está deixando de construir faz com que a gente se sinta não existindo também, né? Porque é aquela coisa, quem eu sou na fila do pão, né? O que eu estou fazendo aqui? E quando a gente tem esse sentimento de que a gente não tem importância, é mais fácil da gente colapsar do que quando a gente sente que faz a diferença para alguém, né? E aí, Grace, eu acho que o que casa muito com isso que tu está dizendo é a questão do suporte emocional, que eu vou continuar na linha do Winnicott, né, quando ele fala do holding, essa sustentação, né? Então, quando a gente possui vínculos que realmente funcionam como suporte emocional, o bebê, e isso vai permitir para ele uma integração, um desenvolvimento, né? Um senso também de confiança. Mas a gente não pode esquecer que o desenvolvimento humano ele não acontece só na infância, né? A gente está em desenvolvimento até a morte. Então, nós aqui ainda estamos no nosso processo de desenvolvimento. Então, se a gente tiver suporte físico, emocional, psíquico, é óbvio que isso vai nos ajudar a nos integrar e não nos colapsar, né? Isso vai fazer com que nós desenvolvamos um senso de confiança, né? Que a gente realmente tenha esse desenvolvimento adequado, né? E o colapso diante disso, eu acho que ele pode ser plenamente evitável.
Bom, bom. Eu estou reflexivo sobre o que você falou, sabe? Depois a gente troca uma figurinha no bastidor. É, uma coisa que me chama a atenção é assim, dentro dessas formas de colapsar, a gente tem vários ideais que acabam sendo normativos ou não, mas estabelecidos diante da cultura social, dessa prática que a gente tem mais até do que a política. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente assumiu uma polaridade política entre direita e esquerda e os extremos, e nada mais existe além disso, ou você é a favor ou é contra, inclusive no momento que a gente debate sobre alguma coisa, já entra a história que não tem nada a ver muitas vezes sobre é fulano de tal ou é fulano de tal. Né? A gente linka as histórias, a gente costura. E talvez isso tenha um pouco a ver com o empobrecimento mesmo intelectual, a questão da gente ter essa prática de ter a opinião própria ou desenvolver o próprio sentir, sem estar com essa inferência daquilo que a multidão acha, ou que a mídia acha, ou que especificamente aquele grupo do qual a gente quer fazer parte, ou a gente faz parte, acha. E no momento que a gente estabelece clareza sobre isso, eu acho que a gente toma um distanciamento que naturalmente marginaliza. Então, a pergunta é assim: vocês acreditam que no momento que a gente pensa em não colapsar, a gente tende a ir mais para uma imersão, a ponto que, um primeiro momento, né, até a gente se restabelecer numa nova adaptação, a gente se marginaliza? É preciso haver isso ou não? Então, depende da situação. Eita, agora foi difícil, né? Mas eu acho que vou construir junto contigo, né? Quando a gente sai dessa lógica binária, né, de sim ou não, direita ou esquerda, macho ou fêmea, enfim, preto ou branco, quando a gente tenta sair dessa pequenez, dessa lógica binária, e por favor não se sinta menosprezado quem está inserido numa lógica binária, não é bem isso, mas eu estou querendo, assim, de pensar em, dizer sobre pensar em outras alternativas. E quando a gente começa a fazer esse movimento, sim, de querer fugir do convencional, não aceitar o convencional, eu acho que sim, Ricardo, a gente tende a ficar à margem. Nós, inevitavelmente, seremos os estranhos, né? Os que querem questionar tudo, que não entendem nada, enfim. E isso acaba gerando uma repulsa da massa, né? Daquele movimento grande que está preso nessa lógica, né? E olhando pelo lado deles, eu diria que isso é até um mecanismo de defesa, né? Porque, nossa, esse organismo intrusivo, ele resolveu renegar o nosso movimento, olha, ele transgrediu, né? Ele saiu dessa lógica. Mas, sendo bem pessimista, talvez, ou realista, não sei, eu creio que para a gente sair dessa massificação e até mesmo do colapso, que as massas tendem a nos levar ao colapso, né? Eu não veria outra saída, a não ser realmente a gente negar esse movimento e tentar pensar de uma maneira diferente. Mas, cognitivamente, ultimamente, para a nossa espécie, tem sido muito difícil, né? Continuar pensando, continuar questionando, relativizando, né? Refletindo, porque principalmente com o advento das redes, né? A gente se tornou exímios entendedores de todos os assuntos em 3 linhas. 3 linhas, você lê um post ali e você imagina que você sabe tudo. Imagina que você conhece tudo. Só que não. Para te conhecer minimamente, talvez você precise ler algumas obras, vários volumes, para você começar, talvez, a entender. Porque também, às vezes, a gente lê várias páginas e entendeu nada.
né? Então, eu acho que sim, né? Seremos marginalizados. Boa. E aí, Grace? Mas para a gente ler e estudar, a gente precisa se permitir dar tempo para essas coisas. E as pessoas não têm mais, as pessoas querem tudo imediato, né? Eu quero saber tudo para ontem, eu quero entender tudo para ontem, né? E elas acham que dessa forma elas vão conseguir se inserir. Eu concordo com a Patrícia que a gente precisa se afastar para se entender, mas também para isso tu precisa ter uma estrutura para ser o diferente, porque não é fácil, né? As pessoas têm uma dificuldade de aceitar aquilo que não é padrão, né? Aquilo que foge. Ah, mas por quê? Todo mundo faz. Tá, mas eu quero pensar diferente, não quero pensar como todo mundo, não quero olhar como todo mundo para manter a minha sanidade. E as outras pessoas têm uma certa dificuldade, né, de aceitar esse tipo de coisa. Tem que Essas ter constru... uma. Pode Fala? falar, Ricardo. Tem que ter um certo ego, assim, né? A pessoa tem que se conhecer bem, tem que saber bem quem ela é, para conseguir ser diferente. E será que a gente sabe, Grace? Eu estava ouvindo vocês duas, eu concordo com muita coisa que vocês falaram, mas eu fiquei fazendo as conexões aqui sobre em qual momento a gente acha que isso está funcionando, em qual momento essa alteridade se manifesta, de que forma a gente consegue perceber que a gente está ultrapassando a nossa barreira, a nossa limitação. Quando que a gente se insere num contexto e consegue enxergar algo que a Patrícia trouxe, que para mim realmente me fez pensar. Vou precisar pensar, inclusive, sobre isso, que é a questão do não descarte, né? No momento que você não se encaixe em algo e algo lhe soa estranho, mais fácil descartar, de fato. Tirar e vamos ver qual é o próximo, qual é a próxima coisa. A gente desaprendeu, de fato, a dialogar a diferença com a tranquilidade que não seja repulsiva, né? Me insiro nessa, tá? Esse é um dos pontos, inclusive. Mas me traz também um outro movimento que, assim, no momento que você busca uma espécie de validação ou acolhimento, ou aceitação, que estruturalmente você não teve, nem sempre essa diferença vai ter um local de fala, porque ela pode estabelecer rupturas simbólicas que nem você nem o outro lado sabe explicar. E aí você flutua nisso, né? Você flutua nessa imersão. E hoje, parece até Carnaval de Salvador, as coisas vão acontecendo, né? E vão tomando a importância e a desimportância congruentes, porque vão acontecendo as notícias e você vai sendo empurrado. Eu estava falando recentemente, agora no grupo da faculdade, sobre a história de FEL, que é a denúncia sobre a questão das crianças, né? O rapaz foi preso, o Congresso se motivou, determinou que ia ser assim, que ia ser assado, e encerrou. Assim, naquele momento fotográfico, aquilo mexeu com comoção, e algo que é extremamente sério, precisa de um olhar mais técnico, mais clínico, mais zeloso, durou o tempo que a mídia orquestrou que aquilo estava importante. E de repente sumiu. E vamos para a próxima. Qual é a próxima coisa que vai acontecer agora que é importante? Né? Quando não banaliza. Então, por exemplo, a gente está com a COP30 aí em Belém, extremamente importante, e coisas sérias sendo dialogadas, o discurso de Marina extremamente sensível, né, que inclusive foi ovacionada a ponto de fazer ela chorar, que foi de uma força e uma vitalidade ímpar, e ao mesmo tempo trazer em paralelo a reclamação de Paul McCartney porque estava servindo carne. Não é que não seja importante também, mas não tem equiparação, assim, não tem como se colocar o discurso de Marina Lima com o questionamento de Paul McCartney porque teve carne numa COP30. É dar muita desimportância para uma falha presente. O que é que vocês acham disso tudo? E aí, Patrícia? Cara, eu vou falar com propriedade porque eu estou aqui, né? No Pará, Você Castanhal, tá no paraíso, minha irmã. região metropolitana, e aqui é cultural a gente comer carne, a gente comer peixe, né? Porque a carne que mais se come no estado do Pará são peixes e mariscos, tá? Apesar de que grande parte do nosso estado serve, sim, como criação de bovinos,
por pessoas que vêm do sul e do sudeste explorar o Pará e desmatar para poder criar bovinos, mas aqui o que o paraense come de fato é peixes e mariscos. Então, se vem alguém lá do outro lado do oceano, de um continente que nem é o meu, e vem reclamar que eu estou servindo carne, antes para pensar onde tu estás. Né? Porque, como o presidente Lula falou, eu nunca fui para a Alemanha, mas se eu for para a Alemanha, eu quero comer chucrutes. Eu quero comer salsichão. Aí eu não estou indo para a Alemanha? Não, Grace, eu nem sei que sabor tem. Então, eu estou Chucrute é indo, ruim. eu estou indo, eu estou indo imergir numa outra cultura. Entendeu? Eu estou indo experimentar, então eu vou respeitar. Eu quero provar, experimentar para ver como é que é. E não chegar e olhar assim, putz, eu não como porco. O que eu vim fazer na Alemanha? Então não vai para a Alemanha. Entendeu? Fica aí onde tu estás. Então, da mesma forma, é claro que aqui a gente tem diversas iguarias que são 100% veganas. Pratos típicos que são 100% veganos. O arroz paraense, o jambu e ervas é maravilhoso, entendeu? E não precisa comer carne para comer. Não come carne quem não quer come carne, mas aqui na cultura onde nós estamos, é sim uma cultura de que se come carne de peixe. Agora, voltando no ponto que tu falou, é bem isso, né? É um atropelamento e uma, não sei nem que palavra usar, da ordem de uma superficialidade. Eu sei que a denúncia que o Felca trouxe, ela é necessária demais, ela era urgente, já era para ter sido feito há muito tempo, e a gente faz há muito tempo. Aqui no meu estado, tem até filmes sobre isso, Manas, né? A Ilha do Marajó, que está pertinho de Belém, é só você atravessar a Bahia, é uma fonte de exploração sexual, de turismo sexual mesmo, de criancinhas, meninas de 8, 9 anos, meninos também, que não são só meninas, os meninos também sofrem com isso, né? E aqui no Pará, quem mora aqui, quem vive aqui, conhece essa história, sabe que veio desde a época que os nossos catequistas começaram a explorar a ilha do Marajó. Olha, eu estou falando uma história de séculos. E a gente vive gritando, a gente tem ONGs, a gente tem movimentos, a gente já fez um filme, contou documentários, histórias, escreveu-se livros, e ninguém está nem aí. O que a gente tem que fazer? Queimar a floresta amazônica para alguém olhar para cá? Então, assim, é de uma superficialidade. A sensação que eu tenho enquanto tu estavas falando, Ricardo, é igual aquela pessoa que vai fazer a faxina na casa e varre tudo para debaixo do tapete. Né? Você olha, nossa, tá tudo limpinho, organizado. Mas se você levantar o guardanapo de cima da mesa, se você levantar o tapete, está tudo lá. Não foi tirado o lixo. Boa. A impressão que eu tenho, que fica para mim, é que as pessoas que poderiam fazer a diferença, elas têm algum benefício com esse tipo de situação. Por isso que não se mexe, por isso que não se transforma, né? Por que que essas meninas elas são exploradas? Porque as mulheres, quanto mais oportunidade elas têm de serem elas mesmas, de estudarem, elas vão ocupando espaços que muitos homens não querem que elas ocupem, né? Não querem que elas saiam daquela submissão. Então, eu entendo que é isso. Alguém está ganhando com essa história, né? Por isso que eles fazem que as coisas fiquem por baixo dos panos, embaixo do tapete, né? Ah, aqui na nossa região, a gente não tem essa situação como você tem aí, mas a gente sabe de famílias, né, que têm problemas, né, de que as crianças são exploradas, de várias formas, né?
e muitas vezes a pessoa do lado fecha o olho que, isso não é da minha conta. Não, eu não vou me meter porque, né, isso não é comigo. E eu acho que tudo que acontece com as pessoas próximas da gente, seja vizinho, seja parente, seja amigo, né, é da nossa conta também, né? Porque como é que a gente vai dormir sabendo que tem uma outra pessoa que está sofrendo, né? Uma pessoa que está sendo explorada, que está sendo agenciada, isso é bem complicado. É um problema social, né, Grace? Ele não é meu, ele é meu também. Exatamente. Eu fico pensando como, se a gente pensar nessa ideia do colapso, como a gente começou a traduzir como normal, né, entre aspas, uma série de procedimentos e ações cotidianas que deveriam gerar um incômodo social. E mais agravado ainda quando, por exemplo, Patrícia traz essa questão do Pará e a questão histórica, que não é algo recente, e a gente constitutivamente já vem reproduzindo a nulidade dessa informação. Isso em todos os campos. E agora, principalmente com essa frequência e essa velocidade da virtualidade, as coisas ficam mais desimportantes ainda. E você pode ter 10 mil seguidores hoje e amanhã não ter nenhum, que você falou uma coisa que não agradou, que não foi legal, que não encaixou na performance que você estava estabelecendo. E junto com isso, me veio um outro pensar que tem a ver com a performance, com tudo mais que a gente estabelece, porque a gente não tem um padrão performático. A gente só sabe que é o padrão performático da exposição, né? As nossas vulnerabilidades dificilmente elas são mostradas, elas são maquiadas e às vezes quando elas são mostradas vem com a carga dramática na televisão, por exemplo, que são aqueles programas que falam sobre sua vida e vamos contar sua vida. E já é contado com uma comoção, assim, para além daquela dor que de fato a história é constituída. Mas a gente tem também uma ousadia contemporânea de buscar a expectativa do resultado com a performance, com a apresentação disso através da autoexposição. Então, a gente tem que estar com figurinos extremamente berrantes, os cantores que estão em voga tem que ter alguma ocupação física, tem que estar com as roupas extremamente exóticas, porque a gente tem que ter mais, tem que estar mais. E aí, vamos lá, e não, caro espectador, não estou indo contra aqui os artistas, mas vou somente citar a reflexão. Mas aí a gente tem uma Lady Gaga como expoente, a gente tem uma Madonna como expoente, a gente tem umas vitrines que são chocantes, que são para estarrar. É para estarrar o óbvio? É porque a gente não está vendo? Ou é para vender em cima do óbvio? Ou é para fazer tudo isso junto? Porque isso tudo é midiático. Nossa cultura midiática narcísica estabelece isso. E aí, já para passar a bola para vocês de novo, já vou linkar com o seguinte. A gente vive numa época onde estar offline é zero, né? Assim, quem consegue ainda estar offline ainda tem seu espaço na história. Eu, infelizmente, não faço parte desse grupo. Eu não consigo. Mas, o que isso fala da gente, gente? Tem a ver com a exigência da presença total, como se isso assegurasse que a gente é um sujeito desejante? Junta isso tudo aí, o que é que vocês acham dessas histórias? Eu acho, eu vou começar aí pela invulnerabilidade. Eu penso assim que quando a gente existe, é o que eu penso, tá, pessoal? É o recorte da Patrícia. Existir de verdade não é você não sentir dor, né? Não é você não surtar, não é não você não estar sempre pronta, sempre arrumada, organizada, com as unhas sem fazer, né? Que nem tá a minha. Existir de verdade é ser tudo isso. É sim, de vez em quando tá perfeitinha, maquiada, arrumada, mas de vez em quando tá aparecendo a bruxa do 71, que o Chaves não me ouça, né? E às vezes também a gente está muito alegre, muito feliz, mas às vezes a gente está num bad day, né? Um dia que você não quer falar com ninguém, você está mais melancólico, tristonho mesmo, outro está irritado, aí que não quer falar com ninguém mesmo, né?
Então, existir de verdade é a gente ser vulnerável, sim. É a gente ser frágil, né? Mas, ao mesmo tempo, diante desse período de tristeza, de irritação, a gente ter vínculos. Eu volto para o vínculo, né? Vínculos de pessoas que estejam ao nosso redor, pessoas ou animais, que hoje os animais estão tão presentes na vida da gente, né? E eu falo que eu gosto mais de bicho do que de gente, gente. E eles te cercam, essas pessoas, né? Elas te cercam, e não só para comemorar, mas também, às vezes, para trocar umas lágrimas, chorar junto, sentir junto, né? Então, isso é ser vulnerável, existir sem colapsar, né? Você tem uma sustentação, você tem pessoas ao teu redor, né? Mas nessa lógica da individualidade que a gente cresce, né? Eu vou voltar na individualidade, está difícil, porque a gente quer perfeição em tudo, gente, até nos nossos vínculos. A gente quer vínculos perfeitos. Ah, e de repente eu estou num dia maravilhoso, o Ricardo está num péssimo dia. Ah, eu não quero ter tempo para escutar o Ricardo, porque o Ricardo está num péssimo dia, eu estou numa outra vibe. Poxa, que vínculo é esse? Que se seu amigo, seu colega, seu parente, seja lá quem for, está num dia ruim, mas você não está, dá um passinho para trás, né? Vai ali, não é para alegrar ele, só para deixar ele sentir a tristeza que ele sente, que é tão justa. É justo a gente ser vulnerável. Mas a gente não tem mais paciência para isso, pessoal. A gente não tem mais paciência para isso. E é difícil viver num mundo assim. Por mais que você não seja vulnerável, isso vai deixar a gente cada vez mais vulnerável e cada vez mais perto, mais próximo do colapso. A falta Boa, do vínculo. boa. E aí, Grace? Essa fala da Patrícia me fez pensar que, assim, para a gente existir, a gente precisa se permitir sentir a tristeza, a alegria, se vincular às pessoas, né? E também se desvincular daquelas que não são boas para a gente, né? Que não nos trazem coisas boas, né? É, é a gente se permitir viver, né? Coisa que às vezes a gente não tem se permitido, assim, a gente deixa, a gente vai sendo empurrado, né? A gente não cuida aquele dia, assim, ó, o que que foi bom hoje? O que que eu fiz de bom hoje? O que que eu conversei hoje? Com quem que eu consegui me vincular, né? E isso é uma coisa diária, né? Não é uma coisa assim, ah, que a gente que é para depois, né? É agora, né? A gente poder aproveitar esse momento com as pessoas que a gente tem ao nosso redor e existindo, vivendo. Eu acho que é mais do que existir, eu acho que é o vivendo todos os dias, assim, né? Se permitindo as boas emoções, as emoções nem tão boas assim. Que legal. Eu fiquei pensando quando você fala também, peguei carona na fala de Patrícia e a sua também, Grace. Eu fiquei pensando também assim, viver sim, e de repente os vínculos precisam ser construídos. Não com essa urgência que a gente tem, que hoje eu conheço você e a gente tem algumas identificações, seja de prazeres ou de dores, nós somos os melhores amigos a partir de hoje. E na primeira vírgula que acontecer, a gente deixou de ser os melhores amigos a partir de hoje. Porque, de fato, nunca em nenhum momento a gente estabeleceu um vínculo saudável que nos trouxesse essa perspectiva, né? Porque no momento que a gente estabelece realmente esses vínculos, a gente vai aprender aos poucos, ó, eu estou falando isso, a gente falando para mim também, tá? No momento que a gente fala isso, a gente aprende, dentro dessa alteridade, dar espaço para o outro ser o outro, tanto quanto a gente quer ser a gente. E é um Deus nos acuda quando tem que deixar o outro ser o outro, né? Respeitar esse espaço sem querer moldá-lo e trazê-lo para a nossa perspectiva, porque talvez a minha seja mais certa, né? A nossa fantasia.
Mas eu fiquei pensando em duas perguntas que eu vou antecipar, porque isso mexeu comigo agora com vocês, assim, o que é que levaria hoje vocês duas a colapsar? Dentro desse contexto social que a gente vive, desse mundo atual, essa contemporaneidade, o que é que levaria vocês a colapsar? Minha cara disse tudo. Dá para fazer umas figurinhas legais depois aqui. Sou muito expressiva, gente. Eu acho que me levaria a colapsar hoje, né? Não sei, talvez amanhã não seja mais isso. Mas eu, desde que eu me conheço, assim, que eu me entendo por gente, tem uma coisa que eu temo muito, de perder as pessoas que eu gosto, entendeu? Então, eu sou um tipo de pessoa, acho que por isso que eu falei tanto de vínculos, eu valorizo muito os vínculos. E para ilustrar o caso, eu vou citar o nome, eu não vou citar o nome, eu vou citar uma amiga que a gente se conheceu, eu tinha 8 anos, ela também, a gente tem a mesma idade, né? E até hoje nós somos amigas, óbvio que amigas estilo quarentona, né? Então, assim, eu era de um tempo, eu fui de um tempo, né, que amizade não era você estar mandando bom dia todo dia pelo WhatsApp, ligando toda semana. Às vezes até escrevi uma carta a cada 2, 3 meses, e isso era uma amizade, porque existia um vínculo forte ali. Então, eu e essa amiga, a gente passou por muitos altos e baixos, muitos reveses. A gente se aproximou, se distanciou várias vezes, mas o fato é que, quando a gente precisava uma da outra, podia estar de mal, mas a gente estava lá, entendeu? A gente podia estar morrendo de ódio, querendo mastigar a outra inteira, mas a gente estava lá. É minha amiga, eu tô com raiva de ti, mas eu tô aqui, entendeu? Desse jeito. Era, não, é desse jeito, né? Então, eu acho que uma coisa que me faria colapsar era perder esses vínculos, esses laços que, com todos os arranjos e desarranjos, eles são muito fortes. Eles são muito vivos, e não só de amigos que eu tenho desde a minha infância, mas a minha família também, é óbvio, né? Dentro da minha família eu tenho tantos amigos como inimigos, como todas as famílias clássicas. Então, assim, eu acho que o meu temor maior é realmente perder as pessoas que eu amo. Boa. Eu Grace? também, com certeza. A única coisa que me faria colapsar é perder os meus amores. Porque eu acho que as outras coisas a gente resolve, sabe? Emprego a gente vai atrás, dinheiro a gente dá um jeito. Agora, não ter o suporte daquelas pessoas que são caras ao coração da gente, isso é muito difícil. É devastador, né, Grace? Deus o É, livre, exatamente. inimaginável. É isso aí. Eu acho que eu colapsaria isso também. Os vínculos são importantes para mim. Estabelecer vínculos, se sentir pertencente é muito importante. Eu acho que eu colapsaria antes por eu não poder me expressar. Se eu não puder me expressar, começa o caos. O segundo caos é os vínculos e desvínculos que isso gera. E compreender, como um terceiro momento, que diálogo pode surgir disso, se é que pode surgir algum diálogo, né? Seja lá como for. E aí eu pergunto também a você, já puxando outra história aqui, que é assim, considerando que a gente está nesse processo de globalização crescente, a gente está vendo que cada vez mais o fogo só faz mais crescer, tem algum jeito de ir para trás? Assim, tem algum jeito de desfazer isso, ou de corrigir, ou estabelecer alguma correção quando a gente pensa nesse macro, no mundo, enquanto a comunidade como um todo, né? Tem alguma forma ainda da gente dar uma respirada, uma pausa e peraí, vamos conversar sobre isso aqui tudo e vamos ver se a gente se interrelaciona melhor, porque tá uma bagunça e a gente vai colapsar.
ou não vai ser esse rumo mesmo, porque a gente precisa colapsar para se restabelecer, se reconstituir, começar a enxergar de novo. Precisa disso? O que é que vocês pensam? Eu diria que você me pegou num bom dia, sabe? Porque eu não sou bipolar, mas eu vou de um polo ao outro facilmente. Tem dia que eu estou muito pessimista, hoje eu estou num good vibes day. Tá Então bom, vamos tá lá. já. Bom, segundo essas agências internacionais que fazem todas as aferições físicas, metafísicas e numerológicas, elas dizem que a gente ainda não chegou nesse ponto de não retorno, né? Então, não sei se elas estão falando toda a verdade para a gente, mas vamos lá, né? Digamos que sim, a gente ainda não atingiu esse ponto de não retorno. E eu gosto de acreditar nisso, né? Eu também vejo isso, né? Principalmente aqui no nosso país, falando de Brasil, eu não posso falar do mundo, até mesmo que eu nunca saí da América Latina. Então, eu acho que sim, é possível a gente não só parar, como a gente, não vou dizer dar uns passos para trás, sabe? Isso não me soou muito legal, mas eu acho que é possível, Ricardo e Grace, a gente voltar os nossos olhos para trás, parar, observar, estudar e aprender, para colocar em prática algumas coisas que a gente simplesmente deixou de praticar. Né? E aqui eu estou falando de atitudes simples, a gente estava falando de vínculos, e eu agora vou mudar radicalmente. Por exemplo, eu era de um tempo que quando a gente queria comprar refri, a gente levava vasilhame para trocar, né? Não tinha garrafa PET, não existia garrafa PET. Então, eu também andava com meu canudinho, com a minha colher, com o meu garfinho e com o meu copo, porque a gente dificilmente encontrava descartáveis. Eu não sei como era isso para vocês, mas aqui na região norte era assim, Você né? tá me levando para 1970 lá vai chumbrega, viu? Igualzinho. Pois é, mas era assim, eu ia para a escola, levava, eu tinha um conjuntinho assim, parecia um canivete, só que era garfo, faca, colher, né? E tinha o copinho e tinha um canudinho. Era um canudinho de metal. Nossa, esse canudinho tinha meu nome gravado, Patrícia. Mamãe mandou gravar. Que chique. Era chique no último. Muito chique. E hoje a gente quer tudo muito plástico, muito fácil, entendeu? E descartável mesmo, em todos os sentidos. E eu acho que isso também foi evoluindo, a gente foi criando hábitos, né? E isso foi evoluindo para várias outras dimensões da vida da gente, né? A gente já falou sobre isso hoje aqui, mas fica realmente como pronto da gente refletir. Será que é só o copo? Será que é só o canudinho? Até onde mais eu estou levando essa noção de descarte? Né? Até onde mais? E aí é aí que eu faço esse movimento da gente olhar um pouquinho para trás, observar, tentar reaprender e se reorganizar. Isso é perfeitamente possível. Basta a gente querer. Eu E concordo aí, com a Grace? Patrícia. Eu concordo com a Patrícia que é possível, sim, que a gente tem como tirar o melhor. Eu sou uma pessoa bem otimista, né? Eu tento sempre ver o copo meio cheio, né? Não meio vazio. Então, eu consigo enxergar que a gente vai ter melhoras em vários aspectos, quando a gente conseguir olhar e perceber o que que a gente está fazendo que não é tão legal, né? Que a gente parar de atropelar as coisas e dar aquela parada e assim, tá, o que que a gente pode melhorar? Essa questão da globalização, eu acho muito legal. Pensa, quando na minha vida eu imaginei que eu ia estar falando com uma pessoa de Castanhal ou da Chapada Diamantina? Para mim, isso era coisa que a gente estudava na aula de geografia, sabe? Então, isso eu acho que é sensacional. E eu acho que a gente tem que tirar as coisas boas que isso pode nos trazer, né? Tendo o discernimento de olhar as coisas pelo lado mais positivo, assim, né? E não só da coisa do usar.
como eu posso usar isso, como isso pode me trazer uma vantagem. Não, como isso pode me trazer crescimento, né? E crescimento para as pessoas que me rodeiam também. Sabe, antes de tu falar, Ricardo, eu lembrei agora, a Grace é extremamente otimista mesmo. Porque lembram quando alguém inventou a bomba de hidrogênio? Era para quê? Me corrijam? Era para gerar energia, né? Mas alguém foi lá e fez o que com o trem? Transformou Perfeito, numa arma, né? perfeito. Então, a globalização, né? Esse modo de vida mais dinâmico, mais impossível que a gente tem hoje, é inegável que tem coisas extremamente positivas. Olha, nós três estamos, eu já estou terminando, mas vocês estão aí no percurso de vocês, nós estamos fazendo uma graduação EAD, que só tem esse nome EAD, né? Porque eu nunca tive tão presente num negócio, nem quando eu fiz faculdade de tempo integral aqui na Universidade do Estado, não era Nós. desse jeito. Não era assim, não. Eu nunca tive tão presente, só tem esse nome, né? Mas, enfim, e a gente tem essa diversidade de poder conversar com pessoas do Brasil inteiro e até de outros países, né? Japão, tenho colega monitores na Itália, em Portugal. Nossa, a Laura, a Patrícia do Japão, enfim, olha a inúmera quantidade de conexões que geograficamente seria impossível para a gente estabelecer se fosse nos moldes antigos, né? Mas a gente consegue. O problema é que a gente tem um bichinho do mal. A gente tem um bichinho do mal dentro da gente, que a gente não quer usar essas coisinhas só para o bem, né? A gente, de alguma forma, quer contaminar isso aí também, né? E, poxa, que chato. Diante É, disso, diante disso, tem uma turma contemporânea que é do coaching positivo. Eu queria falar sobre isso também. Que é a turma do tá todo mundo na merda, mas pense assim, mentalize assim. Faça assado e não sei o que é assado. Repita tal exercício, que são as fórmulas prontas, umas fórmulas básicas, que parece que as coisas vão mudar na dinâmica. Na verdade, é mais uma vitrine comercial e muita gente está indo em cima disso. O que é que vocês pensam disso? é uma loucura. Égua não, Ricardo, não acredito que tu vai me fazer falar Eu sobre vou isso. falar sobre isso. Égua não é xingamento, tá, pessoal? Égua é um negócio, é uma expressão paraense que significa muitas coisas, dependendo do contexto. Agora, nesse exato momento, é porque eu fiquei brava. É igual porra na Bahia, pô. Porra é pra tudo. Porra é adjetivo, é substantivo, é tudo. É palavrão, é tudo misturado. Putz, eu sou uma. Como é que eu A tua posso cara. dizer? Eu sou. Qual é o contrário de defender, gente? Que eu esqueci agora. Atacar? Eu sou uma exímia atacadora da positividade tóxica, desse negócio de que tem fórmula para tudo. Não, gente, a única fórmula que eu conheço de fato é aquela da teoria da relatividade de Einstein, ou então da gravidade. Essas eu conheço e sei que funciona, viu? Mas esse negócio de 5 formas de ser feliz, né? Passar 20 dias no alto da montanha para aprender a ser homem. Poxa, cara, que furada, né? Aí eu volto, Ricardo, naquele trem que eu falei mais atrás, da pobreza cognitiva. Porque como é que eu vou ensinar Grace a ser feliz? Como é que eu vou ensinar Ricardo a ser bem-sucedido? Primeiro, eu não sou Grace, eu não sou Ricardo, eu sou Patrícia. Eu vim de um contexto, eu tenho uma história, eu sou permeada por uma cultura, eu estou inserido num ambiente totalmente diferente do de vocês.
E mesmo se a gente fosse nós três aqui da mesma família, ainda assim seríamos três pessoas distintas, com caminhos, com possibilidades, com visões diferentes. Então, talvez a fórmula que funcionasse para essa irmã aqui que vos fala não funcionasse para o meu irmão Ricardo, se fôssemos três da mesma família, né? Então, eu acho isso de uma pobreza. Desculpa se eu vou ofender alguém agora, mas me perguntaram, eu vou me dar o direito de responder. Eu acho isso de uma pobreza Bom, intelectual. fogo no parquinho. Para pensar, pelo amor de qualquer coisa. Para pensar. E aí, Grace? É que não tem. O que que é felicidade para Grace? O que que é felicidade para Patrícia? O que que é sucesso para o Ricardo? O que que é sucesso para Patrícia? Eu acho que não dá para colocar todo mundo na mesma caixa também, não. Eu sou otimista, né, com as coisas, mas não sou feliz o tempo todo. Eu tenho momentos bons, momentos ruins, né? E eu acredito que o meu otimismo, quando eu passo por momentos ruins, me ajuda a sair desse momento e tirar o melhor que esse momento tem para mim. Mas isso funciona para mim. Talvez para outra pessoa funcione de uma maneira diferente. Né? Eu estou no fundo do poço, quero ficar ali, né? Remoendo tudo aquilo, pronto, esgotou, passou. Agora a gente pode continuar adiante. Então, eu não acredito não que tenha fórmula mágica para felicidade para todo mundo. A não ser que a gente comece a acreditar em Papai Noel, em fadas e duendes, aí fica tudo Eu facilmente acredito em fadas explicável. e doentes. Vamos ter Mas uma eu crítica acredito sobre no isso agora. Papai Noel. Pronto, gente, eu Os dois. acredito no Curupira. Eu também acredito, Pode poxa. ser. Agora é interessante porque lembrei, sabe do quê? Mais novo, minha mãe, antes de desenvolver Alzheimer, e foi uma história muito louca, morava em São Paulo, ela em Salvador, e ela era leitora daquela revista Reader's Digest, que você assinava. Então tinha o livro da medicina do século, o livro As Ervas para você fazer o chá em casa, milhões de livros, e era uma coisa para você comprar. E tinha uma perspectiva positiva do mundo que levava você a acreditar que você viraria a chave a qualquer momento, que você era escolhido. Então, junto com os livros, chegavam os envelopes dourados, parecendo aquele negócio de William Wonka, sabe que você vai para a fábrica de chocolate? E dizia assim, ó, responda em até 5 minutos e vá no correio e já poste, e mais um valor de X reais, que na época inclusive podia cheque, para você concorrer não sei quantos mil. É importante, você foi escolhida. E minha mãe recebia aquilo, gente, crédula de que aquilo foi para ela, porque ela foi escolhida. Não adiantava dialogar, porque a forma que ela foi criada, a forma que ela foi constituída e a forma que ela desenvolveu as carências dela espelhavam isso. E até a consciência se esvair, era um diálogo constante com essa revista de que aquele envelope era a entrada na maravilhosa fábrica de chocolate, assim, era o bilhete premiado. E eu lembrei, recentemente, mexendo nas coisas do canal, e olhando o quanto de vida eu tenho, até pesquisando sobre isso também que a gente está conversando, sobre o quanto de vida que tem de coach positivo, né? A turma do vamos lá, porque você vai virar a chave. Então tem uns vídeos assim, escute essa 1 hora e meia dessa música nessa vibração, e amanhã sua vida está mudada. Vou lhe ensinar as técnicas de como você ganha na Mega Sena. Eu fico perguntando, por que você não está rico assim? Por que você está aqui mesmo? Por que você não praticou com você? Umas coisas que levam as pessoas a monetizar em cima disso. Eu acho que, inclusive, idiotiza o ser humano ou considera que ele está ali naquele processo. E aí entra naquilo que a Patrícia falou. A turma que tem suas birras cognitivas ali começa a dar uma travada e começa a comprar essa história. É muito ruim. É porque o coach, né, ele justamente ele vai negar o quê? Essa singularidade, né? E ele vai impor modelos, né? Modelo de sucesso, de felicidade, enfim, seja lá o que for, sem considerar o todo, né? Que aquela pessoa está aí nessa. E talvez pode acontecer cá para nós, né? Vamos ser honestos. Talvez possa acontecer que a pessoa, ao seguir aquele passo a passo, que foi metricamente pensado, pode ser que ela consiga obter
aquela chave lá do final, né? O passaporte para a fábrica do Willy Wonka. E funcionou para ela, que bom, que maravilha que funcionou, né? Mas eu acho que aí é igual acertar na Mega Sena acumulada, sabe? Boa. É 1 em 1 milhão, e 1 zilhão, né? Porque Sim. não vai funcionar para todo mundo. E inevitavelmente não vai funcionar para todo mundo. Não vai. E aí eu trago algumas citações que eu acho importantes. Eu fiquei com isso aqui agora na cabeça, Patrícia Salles. Você como diz na Bahia, me lascou. Byung-Chul Han, cada vez que eu pronunciar isso, eu vou lembrar de você falando o que você falou no início, mas tudo bem. Para quê, meu Deus, me trouxe isso na cabeça agora? Mas vamos lá. Byung-Chul Han, em Sociedade do Cansaço e a Agonia do Eros, e também no livro Psicopolítica, fala assim: vivemos sob o imperativo do desempenho, uma era em que o sujeito explora a si mesmo até o esgotamento. A sociedade do desempenho produz sujeitos que colapsam, pois exigem de si mesmos ilimitadamente que cessem a exaustão, não porque simplesmente não suportam mais, mas porque precisam se fazer presentes incondicionalmente. Vem Mark Fisher, com o Realismo Capitalista e Ghosts of My Life, que ele fala assim: a sensação de que não há, a gente vive a sensação de que não há alternativa, e que isso produz a depressão e paralisia, e a sensação de captura subjetiva, que a depressão é política. Fischer ilumina o colapso como um sintoma de um mundo que nos promete uma liberdade, mas organiza justamente o contrário em nossas vidas. E aí vem Judith Butler, que, com os livros A Vida Psíquica do Poder e Corpos que Importam, e fala: a conferência do sujeito é sempre uma ficção reguladora. Nós existimos na contradição e é isso que nos faz seres humanos. A sujeição é, ao mesmo tempo, condição de vida e fonte de sofrimento. Para Butler, é essencial para pensar o sujeito dividido como inseparável de normas e expectativas sociais. A questão é como a gente responde a isso tudo. E aí vou mais um pouquinho além para Giorgio Agamben, que fala em O que é contemporâneo e o aberto, que existir exige atravessar zonas de indeterminação entre potência e impotência. Ser contemporâneo é aderir ao seu tempo por meio de um descompasso e entender que o seu ritmo, mesmo no macro, precisa se manter no micro quando o diálogo fala de si mesmo, senão não haverá subjetivação. Isso fala exatamente da nossa existência conosco mesmos e das nossas condições constitutivas. Eu queria saber a psicanálise nisso tudo, gente. Dá alguma luz? Dá... Quer que ela ajuda? Quer que ela contextualiza? Quer que ela provoca? Que causa ela gera nisso aí? Eu acho que ela provoca. Foi lendo essas frases aí todas do Byung-Chul Han, da Beauvoir e de outros mais aí que tu falou, que eu nem lembrei o nome todo, e eu fiquei lembrando de uma muvuca que eu causei no grupo de WhatsApp da academia que eu frequento. E aí eu acho que vai casar um pouco com tudo isso que tu disseste. Teve uma coleguinha lá da academia que mandou um post, era um meme, né, no grupo. Aí tinha assim, tinha duas frases, o caminho do céu e o caminho do inferno. E no caminho do céu, a imagem era de uma mulher toda fitness, toda magrinha, né, com tudo no lugar, tudo durinho, fazendo um agachamento com aquele baita peso nas costas. E no caminho para o inferno, tinha uma gorda se esbanjando em quitutes, né? Era pizza, hambúrguer e tudo mais. Aí ela manda o pôster e escreve assim embaixo: escolham, vocês querem ir para o céu ou para o inferno? Para que ela foi fazer isso com essa pessoa aqui nesse grupo? Se não tivesse eu no grupo, a maioria das pessoas fariam a sua escolha, né? E aí o pessoal foi escrevendo, e aí eu fiquei, eu disse, não, eu não vou falar nada. E aí deixei o telefone lá e fingi que não estava vendo o telefone, mas assim, lá dentro tinha a voz do diabinho dizendo, vai lá, vai causar, né? Daí eu fui lá e escrevi. Eu facilmente iria para o inferno, mas eu não vou escolher o inferno.
eu vou escolher o limbo. Não tinha essa opção, né? Era ou o céu ou o inferno. Aí a personal falou assim, o limbo? Como assim, Patrícia? Eu disse, não, eu vou continuar comendo a minha pizza, o meu hambúrguer, mas amanhã eu chego aí para treinar, cedinho. Entendeu? Então eu vou ficar no limbo. E eu acho que é isso, voltando à tua pergunta, que a psicanálise provoca mesmo, né? A psicanálise não responde muita coisa. Acho que ela, na verdade, dificilmente vai responder alguma coisa. Provavelmente ela vai colocar muito mais questionamentos do que trazer respostas, né? Mas a provocação é essa, realmente, né? Da gente sair um pouco da lógica, dessa hiperlógica até, né? Da gente querer colocar tudo num esquema e dizer que esse é o certo, aquele é o errado, né? Dependendo do lado que se estiver falando, mas da gente ver um pouco além daquilo que está sendo dito, né? Do que está sendo mostrado, e criar outras soluções possíveis, outros caminhos possíveis. E aí, Grace? Eu enxergo a psicanálise assim também, que ela permite que a gente faça questionamentos e que a gente não siga um caminho ou tenha uma resposta porque todo mundo faz, ou porque é o mais fácil, ou porque é o mais óbvio, tá? Mas o que que é aquilo para mim, né? Me permitir ficar no limbo, né? Não ir nem para o céu, nem para o inferno, ficar ali, né? E ter ter assim o lado bom ou ter a oportunidade de fazer as duas coisas, né? De comer uma boa pizza e ir lá, né? Dar uma corridinha na esteira. Boa. Hoje eu tive a opção, gente, me oportunizei não trazer o nome, né, o título do tema da nossa conversa sem recalque de hoje no início. Eu queria muito pegar no fim, para deixar todo mundo já refletindo com a gente, porque todo mundo acaba se direcionando. E aí eu gostaria de trazer para você, espectador, e para nossas convidadas, o seguinte: colapsar não é simplesmente cair, não é um defeito, uma falha moral, uma falta de força de vontade. Na perspectiva psicanalítica e filosófica, colapsar é o momento em que o sujeito encontra o limite do que pode sustentar. E esse encontro revela uma verdade que estava sendo mantida a duras penas. E há várias camadas para pensar o colapso. Colapsar é um encontro violento com um limite que a consciência tentava negar. Colapsar é a falência da ficção da consistência. O sujeito tem uma falta a ser dividido, inconsciente. E quando busca se locupletar, fazer parte em sua totalidade, se irrompe, porque isso não existe. Colapsar é uma pausa forçada, onde o símbolo falha. Colapsar é o efeito de uma economia social que exige o impossível. Colapsar é o pedido ético, embora desesperado, de outra forma de existir. E aí eu vou citar Maria Rita Kell, dizendo que certas quedas são recusas. Safátalo, por sua vez, diz que colapsar às vezes é o único modo de um sujeito denunciar o insuportável. E ainda tem colapsar, paradoxalmente, como uma chance. No sentido romântico, não. Mas no sentido vulgar, quando a queda dói. Mas no sentido estrutural disso, onde há falência, a verdade, onde há fissura, a possibilidade. E aí você em casa, você que está assistindo nosso programa hoje, dá para existir sem colapsar? É a pergunta que fica para você. Eu gostaria de apresentar minhas nobres colegas Patrícia Salles e Grace Lenk no Conversa Sem Recalque de hoje. Lembrando a você, já peço, curta, faça seu comentário, bote o link para adiante para mais gente assistir o nosso programa. Clique na parte de inscrição, clique no sininho. Eu nunca sei falar isso na ordem, gente, mas assim, clique em tudo que tem para clicar. E aí, Ótimo. Patrícia? E aí, Ótimo. Patrícia? Como é que as pessoas te acham? Quem é Patrícia Salles?
Bom, Patrícia Salles, sou eu, essa mulher de 48 anos, mãe de 2 meninas, esposa, estudante, sou terapeuta ocupacional, né? E acabei de acabar a minha graduação em psicanálise. Uau! Uau! Parabéns! E, gente, eu sou meia menina maluquinha mesmo, assim, só faltou a panela na minha cabeça. E quem quiser me achar, tem o meu Instagram, que é Patrícia_Salles77. Lá tem o caminho para o meu WhatsApp, na minha bio, é facinho, né? Não tem muita coisa por lá, mas dá para me conhecer um pouquinho, né? Por onde eu circulo, meus autores prediletos da psicanálise, vocês vão ver isso por lá. Atendimento por lá também se conecta com você? Sim, é só mandar um WhatsApp, né? Que eu atendo tanto presencial aqui no município onde eu moro, como também atendo remotamente. Maravilha. E você, Grace? Bom, eu sou estudante de psicanálise, estou na metade do meu percurso ainda, né? Tem ainda uns 2 anos pela frente, estou aprendendo bastante com os meus colegas, com os meus amigos. Ah, eu não tenho rede social aberta, não atendo ainda, né? Então, é isso. Grace, no momento, até o momento, não que isso não possa mudar ou se aperfeiçoar, ou seja lá do jeito que a gente quiser fazer, na linha psicanalítica, quem é que te dá tesão assim? Quem é que te conduz hoje? Sabe que quando eu li Winnicott e Bion, eu pensei, é aí, é por esse caminho aí que eu vou, Ah, né? Porque Lacan, aqueles matemas dele me perderam completamente, assim, né? Porque quando eu vi aquilo, eu pensei, eu entrei na psicanálise para não ver mais matemática na minha frente, então eu não curto. E Freud, eu curto, assim, eu gosto, mas parece que falta alguma coisa. Essa ética do cuidado é o que tem mais a ver comigo. E quando eu tive a disciplina que a gente pôde escolher ali sobre o desenvolvimento, eu escolhi o desenvolvimento do idoso, e eu achei que isso fechou muito comigo, é nisso que eu quero me especializar. E daí eu acho que a clínica do cuidado tem tudo a ver. bom. E você, Patrícia? Bom, eu amo Ferenczi, né? E devido à pesquisa da iniciação científica e do meu TCC, eu sempre pensei na psicanálise coletiva, né? Trabalhar de maneira coletiva, psicanálise de grupos. E aí eu encontrei o Michael Balint. Então, ultimamente, a minha clínica tem sido muito conduzida, tanto por Ferenczi quanto por Balint. Boa. E agora que terminou a faculdade, vai para o Boston International Psychanalysis Research of Forever Working Together BV? Não, já me inscrevi numa pós-graduação que deu muito trabalho para encontrar. Até estava falando isso com a professora Gisele, porque eu também, assim como a Grace, nutro um apreço muito grande pela ética do cuidado. E você pesquisa pós-graduações assim, em instituições confiáveis, você vê uma grade carregada de Lacan. Não que eu não estude Lacan, eu estudo Lacan, gosto de muitos conceitos lacanianos, como, por exemplo, Nome do Pai, né? Quando ele fala de psicose, psicose ordinária, eu acho que é até uma referência para quem trabalha com psicose, o Lacan. E eu trabalho com psicose e gosto de estudar Lacan para me dar suporte mesmo técnico, né, teórico. E foi difícil achar uma grade que contemplasse ali o meu desejo, além do que também nos últimos anos eu tenho sido muito atravessada pela antropologia. Então eu acho que não dá para a gente falar de psicanálise, né, já considerando as subjetividades, sem fazer esse estudo antropológico dos nossos pacientes, analisando-os, como queiram chamar. E demorou, mas eu encontrei uma pós com essa grade, né, focada na ética do cuidado, que trazia antropologia e que falava muito de contemporaneidades também, como inteligência artificial, as parafilias, enfim.
encontrei e já estou matriculada. Já vai começar agora dia 6 de dezembro. Nossa formação é Nossa. para sempre, né? E Para de sempre. olho o ano que vem, quando abrir os editais de mestrado. Estou de olho. Ei, fala aí. Tá valendo. Pessoal, gostaria de agradecer demais a prosa com vocês, uma prosa boa danada. Vamos tentar você em casa também não colapsar e repensar como é que a nossa sociedade está estruturada e para onde a gente vai com isso tudo. E lembrar da gente enquanto indivíduos e enquanto ser social, dialogar esses dois lados, sem trazer para a dualidade, para os extremos, mas saber também o que é que está nesse recheio, como é que a gente estabelece nossos vínculos. Muito obrigado a vocês duas e espero recebê-las logo mais de novo. Então, boa tarde. Obrigada, Ricardo. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde. Tchau, Grace. Tchau. Beijo. Tchau, Paty.